nação rubro-negra dá uma olhadinha nesse choro precoce. Vamos pensar no Flamengo daqui a 2 dias, porque já jogamos no sábado, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. Acho que a equipe mostrou tudo isso hoje e esse é o caminho que nós queremos sedimentar daqui para frente. Eu acho que o Mano Menezes já tá dando aquela desculpa esfarrapada caso o Fluminense perca. E falando sobre o mercado da bola, vamos atualizar a situação do Gerson, né? A torcida do Flamengo ficou ali com um receio muito grande de perder o jogador após algumas notícias de que o Zenit tinha oferecido 35 milhões de euros pelo Gerson, mas a história não é bem assim. Em relação ao Lohan, não aceitou ir para o CSKA da Rússia e, a princípio, jogará a Libertadores Sub-20 pelo Flamengo. Sobre o Vitão, o Flamengo ainda mantém a esperança de contratar o zagueiro do Internacional. Luxemburgo deu aquele esporro no Danilo, depois eu explico para vocês o porquê. E o Bandeira de Melo lamentou muito não poder ser inocentado em relação àquela situação do Ninho do Urubu. Já já eu explico melhor para vocês também esse caso. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E vamos começar o vídeo falando sobre o tema ali do Gerson, né, que pegou todo mundo de surpresa, mas as notícias, pelo que parecem, são boas. Vamos falar também sobre o Lohan e sobre o Vitão, que o Flamengo ainda não desistiu. Vamos começar, lógico, falando sobre o Gerson, que é o assunto de maior interesse da torcida do Flamengo, né? Veio uma notícia esses dias de que o Zenit da Rússia teria oferecido o valor de 35 milhões de euros para contratar o Gerson, né? Entre 30 e 35 milhões de euros. Um valor, assim, absurdo, um valor astronômico, um valor que fica até difícil, né, do Flamengo negar. Mais de 200 milhões de reais, mesmo o Gerson sendo um dos principais jogadores do elenco. E aí as pessoas ficaram curiosas, né? Falaram, pô, mano, como assim? Realmente tem essa proposta? O que tá acontecendo, né? Vene Casagrande, coluna do Fla, os dois entraram em contato tanto com o Flamengo quanto com o Zenit, né? E o Marcão, que é o pai do Gerson, no podcast dele, na data de ontem, ele reclamou, falou que o salário do Gerson estava muito defasado. Aí a gente vai ligando o queijo ao ratinho, né? Uma proposta, assim, praticamente surreal, né, do Zenit. O pai do Gerson falando que o salário dele tá baixo, que ele merece um aumento. E muitas das vezes no mercado da bola, quando tem um interesse de algum clube, na verdade é o próprio empresário do atleta querendo uma valorização para o atleta, um salário melhor, alguma coisa assim, né? Que parece ser o caso, porque o coluna do Fla e também o Vene, eles tiveram uma resposta do Zenit de que nenhuma proposta foi feita. Assim também como as fontes do Flamengo, né? Quem trabalha no Flamengo, o pessoal da diretoria falou, não chegou nenhuma proposta do Zenit, né? E existia até um boato de que o Flamengo tinha negado a primeira proposta e que a segunda proposta era muito mais alta. E o próprio Zenit, ele falou que isso era uma cavada do empresário para aumentar o salário do jogador. Galera, que o Gerson merece um aumento de salário, se o salário dele é o mais baixo ali dos principais jogadores, beleza, ele merece, mas eu acho que o Marcão, que é uma figura diferenciada no mundo do futebol ali, no mercado da bola, né? A gente sabe como o Marcão gosta de aparecer, que é o pai do Gerson. Ele jogou esse verde aí para tentar colher maduro, mas os jornalistas foram atrás das fontes e todas as fontes foram unânimes em dizer que não existe nenhuma proposta do Zenit. Então, isso aí é uma cavada para aumentar o salário do Gerson e provavelmente o Flamengo, lógico, aumente o salário dele. Converse com o jogador, né, para uma renovação de contrato. Ele que tem contrato até o final do ano que vem, até o final de 2026 ou até 2027, não tenho certeza sobre a data, mas sim, ele merece uma valorização. O caminho natural
do Flamengo e do jogador, da staff do jogador, é por uma renovação com essa valorização que ele merece. Mas eu acho que o Marcão não precisa fazer esse estardalhaço todo, inventar uma situação que não existe, porque ficou provado aí que a verdade sobre a saída do Gerson é que não há nenhuma proposta. Queria saber a opinião de vocês. Gerson merece um aumento de salário? Né, ele ganha, se eu não me engano, em torno de 1,5 milhão, 1.300.000 reais por mês. Merece? Para mim, ele merece uma valorização por tudo que ele tem feito. Tem sido realmente um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. E ele não peida, não. Qualquer partida que ele tem que ir, ele vai com a faca nos dentes. Então, é um cara que sim, a gente merece valorizar, mas da maneira correta, né? Pelos caminhos corretos e não com algumas invenções. Em relação ao Lohan, negou a proposta do CSKA da Rússia, não quer partir para o CSKA da Rússia, não quer ir para o CSKA, tá? Quer permanecer no Flamengo, mesmo com a staff dele ficando muito incomodada, né, com essa nota oficial de que o Lohan iria descer para o Sub-20 caso não fosse negociado, e esse é o caminho natural. O Lohan, ele não quer sair do Flamengo nesse momento, não quer ir para a Rússia, pode ser que uma proposta de um outro time ele até aceite, mas o Flamengo tinha negado a primeira proposta de 5 milhões de euros, chegou uma segunda proposta com um valor ali em torno de 8 milhões de euros, o Flamengo aceitou, só que o Lohan não quis ir. É um jogador de muito potencial, galera, se ele for bem trabalhado no Flamengo, ele dará bons frutos, tem muita habilidade, às vezes falta um pouquinho de orientação, mas isso aí o Flamengo consegue, né, através de um suporte médico ali, com um psicólogo, uma conversa, né? Se o jogador realmente quiser, ele tem futebol para mostrar. Então, em relação ao Lohan, vai descer para o Sub-20 e nessa Libertadores, do dia 2, do dia 1º de março até o dia 16 de março, ele jogará pelo Sub-20 do Flamengo. Boa sorte esse time do Sub-20. Kleber dos Santos ainda é o técnico rubro-negro, mas está balançando no Sub-20 pelas informações que chegam. E em relação ao Vitão, segundo o Mauro César, o Flamengo ainda não desistiu desse bom zagueiro. O Flamengo tinha feito uma proposta ali de em torno de 7 milhões de euros e mais o perdão da dívida do Thiago Maia. Só que o Internacional não enxerga que está devendo esse valor todo pelo Thiago Maia, e sim que está devendo 1 ou 2 parcelas e que irá acertar com o Flamengo, e que não tem cabimento, segundo o Internacional, perdoar a dívida do Thiago Maia. Então, isso afasta bastante, até porque o Internacional ele quer 14 milhões de euros, né? Quer que o Flamengo pague 10 milhões de euros e aceitaria esse perdão da dívida caso o Flamengo botasse 10 milhões de euros na mesa e o perdão dos 4 milhões de euros. Daria em torno de 14 milhões de euros o Vitão. É bom jogador, galera? É muito bom jogador. Só que o Flamengo tem que tentar negociar o máximo possível para tentar reduzir os preços para que ele chegue no time do Flamengo. A proposta, segundo o Mauro César, ainda está de pé e caso o Vitão ele não venha para o time rubro-negro, o João Vitor será esse quarto zagueiro, né? Porque temos o Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e aí o João Vitor seria essa quarta opção na zaga rubro-negra. Tentei fazer o resumo do mercado da bola da maneira mais sucinta possível para não tomar o tempo dos senhores. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, por favor, é sempre muito bem-vindo aqui embaixo do vídeo. Flamengo e Fluminense vão jogar no sábado mais conhecido como amanhã, às 4h30 da tarde. E aí, para não ficar barato, né, pra gente poder dar aquelas risadas, o Mano Menezes, técnico do Fluminense, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, já tá abrindo aquele chororô, o famoso choro precoce, né? Nem começou o jogo e o cara já está se lamentando, né? A desculpinha que ele deu agora é o seguinte, que o Fluminense jogou contra o Vasco e o Flamengo jogou contra a Portuguesa. Esse é o principal ponto ali de reclamação do Mano Menezes, né? Pelo amor de Deus, pare de ser chorão, bota o time em reserva, vai com o time titular, problema, cara. A gente jogou uma final de Supercopa contra o Botafogo, jogo muito mais importante do que uma partida da rodada de grupos do Carioca. Eu acho que isso aí todo mundo é unânime em concordar. Flamengo jogou quinta-feira
e depois foi jogar domingo contra o Botafogo. Você viu algum chororô desse lado? Até comentei na época, né? Tem que jogar? Então beleza, a gente vai com o time reserva e vai partir pra cima e problema, irmão. A gente vai jogar domingo e também vai tentar ganhar o título. A gente tem que sempre tentar se esforçar ao máximo para conseguir os três pontos, para conseguir os títulos, caso seja uma final, como foi contra o Botafogo. Mas a gente não fica choramingando. Você vê o Felipe Luiz ir na coletiva de imprensa e começar a chorar, a se lamentar. É uma postura de derrotado. Pra mim, isso é uma desculpinha do Mano Menezes, caso o Flamengo vença o Fluminense. Aí ele já tem o texto pronto. Ah, é lógico, a gente teve que jogar contra o Vasco quarta. Caralho, não tem sentido, desculpa até o palavrão, mas não tem lógica. Isso é medo ou é respeito? Eu acho que é medo. Já tá dando uma bela de uma desculpa para um possível vexame, uma possível derrota aí do time do Fluminense, que eu tenho convicção que o Flamengo irá conseguir vencer, caso o Flamengo continue jogando do jeito que o Felipe Luiz tá colocando o Flamengo para jogar. Todos os jogos do Flamengo nesse ano, também no ano passado, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time para frentex. Vai todo mundo para frente, tenta sempre abafar o adversário, as linhas muito bem colocadas em campo, né? Os jogadores totalmente cientes do que tem que fazer. E aí o Mano Menezes, em vez de treinar o time deles, ele prefere vir e reclamar que jogou com o Vasco. Mas era para ter jogado com um time pequeno, segundo o que ele disse. Então, ridículo, apenas aqui pra gente dar uma gargalhada. E, já que a gente tá no clima já de Flamengo e Fluminense, vou antecipar os palpites. Pra mim, esse jogo será 2-0 o time do Flamengo. E se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E se vocês quiserem deixar uma risada pro Mano Menezes também, aqui é o lugar. E nação, falando sobre o ex-técnico Luxemburgo, técnico histórico no Brasil, revolucionou na época dele o futebol nacional, né? Ele conseguia botar o time para jogar muito bem, chegou até a treinar o Real Madrid, para vocês terem uma ideia. Só que o que acontece é o seguinte, ele criticou, mas criticou e muito o Danilo, né? Porque o Danilo falou que teriam que surgir novos técnicos no Brasil, né? Ele deu o exemplo do Felipe Luiz, o Danilo estava rasgando o Felipe Luiz em relação a elogios, a como o técnico lida, no dia a dia, e o Luxemburgo ficou bolado com essa situação. Ele falou, rapaz, não tem essa de surgir jovens técnicos. Tem vários técnicos antigos que merecem ser valorizados. E aí ele explicou quantos e quantos novos técnicos não já surgiram no Brasil e não mostraram para o que veio. Então os técnicos antigos merecem respeito. Foi isso aí que o Luxemburgo falou, né? Falou que o Danilo estava errado, que ele deu mole nessa fala dele. E galera, na boa, parando para refletir, o Luxemburgo tem um pouquinho de razão, né? A gente já viu vários e vários técnicos surgirem no Brasil e irem para clubes de menor expressão ou nem conseguirem outros clubes. Realmente, para ser um técnico aqui no Brasil, primeiro você tem que ter bolas no meio das pernas, né? Tem que ter coragem para tirar os jogadores naquele momento que você acha certo, e não que a diretoria ache certo, e não que a torcida ache certo. Você tem que ir conforme as suas convicções, como o Felipe Luiz está indo. Então, eu não acho que está errado essa fala aí do Luxemburgo, não, né? Fui até olhar a matéria e falei, pô, ele quer aparecer, pá. Mas realmente, cara, tem razão. Pelo menos na minha opinião, vários técnicos surgiram, mas vários técnicos desapareceram. A maioria dos que surgiram no Brasil, eles não conseguiram vingar, né? O Felipe Luiz estudou muito e ele tem o principal ali, né? Além de estudo, ele tem coragem para fazer o que ele acha certo, né? Ele já disse isso várias vezes. O time vai errar, a gente vai perder, mas eu não vou abrir mão das minhas convicções. Então, em relação a essa fala do Luxemburgo, interessante esse ponto de vista, e eu queria saber também o seu ponto de vista. Por favor, coloque seu comentário aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, apenas uma curtinha reforço pro Boto, né?
parte de scout do Flamengo, pessoal que analisa os números, procura jogadores em outros países para poder contratar, aquelas oportunidades de mercado, jogadores que estão se destacando, o scout ele faz essa leitura dos números. E o Flamengo acabou de contratar um ucraniano chamado Andriy Fedchenkov. Eu acho que é mais ou menos assim que se fala o nome dele, né? Ele é um cara especialista em analisar esses números e promete ajudar bastante o Flamengo em contratar jogadores que às vezes não aparecem, né, no radar do mercado da bola, nesse radar tradicional, mas que são jogadores que agregam muito ao Flamengo. Então ele cuidará dessa parte para trazer jogadores jovens, para trazer jogadores mais experientes que possam agregar no time rubro-negro. É isso, apenas uma curtinha aqui para falar sobre essa contratação na parte de scout. O Flamengo parece estar se profissionalizando, né, com o Boto no comando do futebol. Boto que tem bastante experiência, que a gente sempre, lógico, torce para o bem dele. Que se ele for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo fica feliz porque o time irá corresponder, né? Se ele fizer contratações que deem certo, isso aí a gente só tem a lucrar, né? Dentro de campo e depois até mesmo com uma futura venda. Então é isso. Andriy, seja muito bem-vindo ao scout do Flamengo. A nação rubro-negra te recebe de braços abertos e que você consiga fazer grandes descobertas em jogadores que não sejam muito caros, mas que deem bastante retorno dentro de campo e no futuro talvez com uma venda. É isso, apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre esse reforço do Boto. Rapaziada, em relação ao Bandeira de Melo, né, ele recebeu a notícia de que ele não será nem punido e nem absolvido em relação àquela tragédia no Ninho do Urubu, né? A justiça, ela determinou que a anulação desse julgamento em relação ao Bandeira de Melo, ela é cabível principalmente pela idade do Bandeira de Melo. E aí o Bandeira de Melo, ele veio a público, né, soltou uma nota e lamentou bastante não poder ser julgado para mostrar que é inocente em relação ao que aconteceu em 2019. Apenas uma curtinha aqui para a gente também dar chance do Bandeira de Melo poder explanar o seu ponto de vista. Justiça não condenará e nem colocará ele como inocente. Ele realmente ficou muito incomodado, pelo que a gente percebeu. Ele queria ser julgado para mostrar que ele não tem culpa em nada sobre o que aconteceu com os meninos lá no Ninho do Urubu. É isso em relação ao vídeo. Se vocês quiserem deixar algum comentário sobre essa situação, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. É sempre bom lembrar que o Flamengo conseguiu se acertar com a última família do Christian Ismério, e agora o Flamengo não tem mais nenhum processo na justiça movido pela família dos garotos do Ninho. É isso. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.